Em Criciúma, moradores de vários bairros reclamam que, com a pandemia, vários horários de ônibus foram cortados. O problema é que, até hoje, esses horários não voltaram ao normal. Tem usuário do transporte público que chega a ficar mais de 2 horas na parada, esperando a condução. Muitos estão tendo que recorrer a outros meios para conseguir chegar ao destino. A reportagem é do David Sacramento. A dona Esther já perdeu as contas de quantas vezes chegou atrasada no trabalho. Todo dia, a moradora do bairro Jardim Montevidéu tem que andar quase 3 quilômetros até a Avenida Universitária, no São Defende. Faz mais de 2 anos que é só lá que ela consegue embarcar no ônibus para chegar até o destino. Começou a pandemia, foi mudados os horários de ônibus e as pessoas começaram a ter muita dificuldade em sair do bairro e ir trabalhar. Principalmente quem trabalha nos finais de semana, eles não têm ônibus que vem aqui até o nosso bairro, até hoje. Eles têm que ir a pé ou de carro até o São Defende para poder pegar um ônibus para ir ao seu trabalho. A Morgana também já enfrentou poucas e boas para conseguir chegar ao trabalho de ônibus. A gente tem que descer, né? O povo aqui tem que descer 2 morros. O morro que chega, o acesso até o posto de saúde é horrível para te descer e horrível para te subir. E tem mães com crianças que realmente tem que ir levar por uma febre ou está com alguma virose, alguma doença. Como que uma mãe vai com uma criança de colo até o posto a pé? Como bares, restaurantes, hotéis, supermercado, hospitais. Se tudo isso voltou, por que o nosso transporte público não está funcionando? Os moradores contam que os horários de ônibus ficaram mais escassos aqui no bairro em 2020, no início da pandemia. Depois de um tempo, as atividades começaram a voltar ao normal e, segundo Amâncio, houve até um aumento na demanda pelo transporte público. Mesmo assim, o corte de horários no transporte público foi mantido. A nossa comunidade, após o período da pandemia, ela sente muito mesmo a questão de horário de ônibus que acontecia com muito mais frequência antes da pandemia, né? Agora voltou à normalidade, porém a nossa comunidade sente essa diferença nos horários do ônibus que foram retirados durante a semana. E no final de semana, então, nem se fala. Não existe nenhum horário de ônibus aqui para a nossa comunidade. Antes da pandemia, os moradores que saíam do terminal do Pinheirinho com destino ao bairro Montevidéu tinham 8 horários à disposição pela manhã por meio da linha 300, via São Defende. Quem ia do Montevidéu para o Pinheirinho tinha a mesma quantidade de opções. Nos sábados, domingos e feriados, os moradores também podiam contar com diversos horários. Agora veja essa outra arte com os horários dos ônibus no bairro Jardim Montevidéu após o início da pandemia. Durante a semana, houve uma diminuição de mais de 50% nos horários ofertados pela Diretoria de Transportes e Trânsito no bairro. E aos fins de semana, não restou nenhum horário à disposição dos moradores no Montevidéu. No bairro Veracruz, a situação é parecida. O seu Gerson, por exemplo, se preocupa com a volta da filha para casa todos os dias quando ela sai da universidade. Faz tempo que ele registrou protocolo de uma reclamação que fez ao consórcio de transporte público de Criciúma. Então a gente veio reivindicar, né? Eu já tive na CTU, abri um protocolo, me indicaram daí o DTT, tive conversando com o seu Silvio lá também, e já faz uns 20 dias que ficou de dar uma resposta e até o momento nada. A pessoa vir subir um morro ou ir para uma outra rua já que é mais sombria, fica essa preocupação. O meu sobrinho e as minhas netas agora tem que subir, vindo do terminal a pé, 10h30 da noite, porque não tem mais ônibus para o Veracruz. E aí cortaram as linhas, as pessoas que têm trabalho, que fazem faculdade, não estão conseguindo. A Maria também já tem um protocolo pedindo o retorno da linha que passa pelo bairro e pela Mina do Mato, às 10 e às 11 horas da noite. A reclamação foi registrada em agosto, mas até agora o retorno não veio. Que volte a linha das 10h30, pelo menos. É isso. Das 10h30 tá ótimo. Os outros horários de dia não tem problema de andar a pé, coisa assim. Mas o problema é à noite. Os horários que já eram escassos, né, as opções que eram escassas, pioraram bastante. Depois do período das 7, ali que o comércio fecha, quase não tem disponibilidade, na verdade não tem mais nenhuma linha que atende a gente direito, né? Então nós aqui temos aqui mais de 5.000 moradores,
muitos estudantes, muitos trabalhadores, muitas mães de famílias que usam esse meio de transporte comunitário, que é o transporte do ônibus, e estamos aqui com toda essa dificuldade, que fomos retirados, fomos assim deixados como se não existisse. Nossa equipe também foi ao bairro Verdinho, que fica a quase 27 quilômetros do centro da cidade. A Marielle mora aqui e, desde que começaram os cortes nos horários do transporte coletivo, tem dormido fora porque não tem ônibus para ela voltar para casa. Eu saio 7 horas do serviço e eu não tenho ônibus para vir embora, né? No caso, tem que esperar no terminal até 10h35 da noite, então é muito tempo. Como eu fico muito tempo esperando o terminal, cerca de 3 horas, tenho a minha sogra que mora ali no São Defende, então eu pego o ônibus que tem às 8h10, que vai para lá, durmo lá e volto para casa no outro dia de manhã. Nós fomos atrás de uma resposta para a reclamação dos moradores. O consórcio Cribui se manifestou por meio de nota, que diz que o consórcio trabalha em conjunto com o poder público. A nota fala ainda que é o poder público que analisa as solicitações e as possibilidades de implementação dos novos horários e linhas. De acordo com o diretor de Trânsito e Transportes de Criciúma, o transporte é ofertado de acordo com a demanda de cada bairro. Nós temos uma equipe técnica muito qualificada que diariamente ela acompanha dia a dia a forma que o ônibus vem se comportando, a forma que o sistema está se comportando. Se tem passageiro, não há problema nenhum, vai ter ônibus. Agora, o que não pode é, no horário atípico que a gente chama, que é das 9 às 11 da manhã, colocar um horário para 1 ou 2 pessoas andar dentro do ônibus. E isso não vai ocorrer. Nós estamos abertos a receber todos os pedidos, inclusive a nossa equipe técnica diariamente vem fazendo esse tipo, estamos colocando linhas novas à medida que o número de passageiros vem crescendo, novas linhas estão sendo implantadas. Volto a repetir, tendo passageiro, com certeza nós temos ônibus.